nome é Rogéria. Eu e a Cristiane fazemos parte do grupo de quarta tarde do Polo Mococa. A nossa mediadora é a Ivelisse. E para o projeto integrador desse terceiro bimestre, nós pensamos em falar a respeito da leitura. O interesse pela leitura, porque esse é um tema que com certeza contribuirá muito para o futuro das crianças em qualquer área que eles forem atuar. A princípio, nós fizemos um questionário, entrevistei algumas crianças entre 11 e 15 anos, e indaguei a respeito se eles gostavam de ler, se eles tinham o hábito de visitar a biblioteca. Não foi surpresa, mas a maioria deles disseram não gostar de ler. Inclusive, numa das conversas com alguns dos alunos, eu perguntei, mas por que você não gosta de ler? Seu professor não te incentiva? E eles me responderam, o professor obriga a gente a ler um livro que não é de nosso interesse. A partir das respostas, nós fomos atrás de bibliografia, usamos alguns desses, tem mais vários outros ainda que nós usamos. E foi assim uma coisa bem gostosa. Eu fiz inclusive uma pesquisa da Biblioteca Municipal de Mococa. Eu descobri qual era a porcentagem de crianças entre 11 a 15 anos que fazem uso da biblioteca. E após a conclusão de tudo isso, nós chegamos a um consenso, eu e Cristiane, do que seria interessante para o professor hoje utilizar como incentivo para as crianças. Já que o professor, a maioria deles, diz, você vai ler o livro tal, de fulano de tal, do autor tal, nós pensamos o seguinte, por que não sugerir aos alunos que comecem a ler por aquilo que eles gostam. Se eles gostam de gibi, eles vão atrás do assunto dos gibis. Se eles gostam de internet, procurem um assunto na internet. Se eles gostam de revista, se eles gostam de um livro de terror, de ficção, porque quem sabe, provavelmente a criança lendo sobre aquilo e com aquilo que ela se vê naquele livro. Porque se a criança tiver conhecimento daquilo pelo que ela se identifica, por aquilo que ela se interessa, com certeza daquilo ela vai puxar outra coisa e vai puxar outra coisa, e daqui a pouco ela vai estar lendo de tudo, ela vai ter interesse por várias áreas da leitura. Oi, como que é teu nome? Márcio. Quantos anos você tem, Márcio? 12 anos. Pelo que eu tô vendo, você está aqui na biblioteca porque você gosta de ler, certo? Quando foi? Por que você falou, eu vou até a biblioteca retirar o livro? Um ano atrás, por causa dos gibis. Por causa dos gibis. Você adora ler gibis. E você lê alguma outra coisa além de gibis também? Revista. Revista? Tá ótimo então, Marcos. Muito obrigada, tá? Márcio. Obrigada. Oi, qual que é seu nome? Wesley. Pelo que eu tô vendo, você gosta de ler, né, Wesley? Que tipo de material que você gosta de ler? Eu gosto melhor de história de aventura. De aventura? Esses gibis também mais antigos, tô vendo que você gosta bastante. Quem que te incentivou, assim, no hábito da leitura? Eu estava na escola lá e minha professora falou que quem lesse muito podia ter um bom futuro na vida. Aí eu comecei a ler, comecei a gostar de ler. Que legal, parabéns. Continue assim. Essa é a Regina, ela é funcionária da Biblioteca Municipal e ela tem uma história bem interessante para contar pra gente. Regina, me conta a história do Wesley. É uma história bastante emocionante, né? Porque o Wesley, vocês veem que ele é uma criança simples, né? E ele
toda tarde vinha até a biblioteca, sentava na mesa e ficava folheando muitos gibis, revistas, livros. E toda tarde que ele vinha, a mãe passava aqui pela porta da biblioteca e gritava: anda logo, moleque, não sei pra que essa perda de tempo de ficar aí dentro. Aí ele falava: mãe, é que eu gosto, né? E eu ficava assim, puxa vida, né? Como é que pode uma mãe que ao invés de dar incentivo pro filho a ler, acha ruim, né? Fica aí nesse monte de livro velho, não sei que gosto horrível é esse. Até o dia que ele teimou, torrou, até que veio até a biblioteca e fez com muita emoção o cadastro dele desde então. Aqui os empréstimos são feitos quinzenalmente, mas ele toda semana, pode ser a cada 15 dias, mas não, ele pega o livro e toda semana ele está aqui e assim, sempre levando livros para estar lendo. Para vocês terem noção, ele já leu Sherlock Holmes inteiro. Todos os livros que nós temos aqui do Conan Doyle, ele já leu todos. Muito obrigada, Regina. Pois é, mas infelizmente nem todos são como Wesley, que mesmo sem o incentivo dos pais, da mãe, como disse a Regina, adora o livro. E é por isso que o incentivo é o grande amigo da leitura. Oi, qual é o seu nome? José. José, e você acabou de trazer a sua filha aqui, que gosta muito de ler, as suas outras filhas também, você disse que elas gostam de ler. E você? Você gosta de ler? Até gosto, Uhum. mas não fez parte da minha vida ler, não tive tanto tempo para isso. Não tenho costume hoje, mas gosto. Incentivo elas a ler, mas eu mesmo ler, não leio não. Você foi incentivado a ler quando você frequentava a escola? Não, porque eu estudei até os 10 anos e trabalhava muito, até os 10 anos já trabalhava e tive que parar para trabalhar. Uhum. Não tive não, incentivo não. Então, assim, se você tivesse tido incentivo, mesmo assim você não leria ou você acha que você com teria... certeza eu tinha lido muito. Eu passo isso para minhas filhas, por exemplo, eu tenho 42 anos, tenho uma filha já que vai fazer 23 anos, tá terminando a faculdade. Tem uma outra de 18 que já formou, vai começar a faculdade. Eu sempre incentivo ela, entendeu? A minha menina. Se tem uma das coisas que eu não permito na minha casa é ficar sem estudar, então não se conversa sobre isso, né? De parar de estudar. Eu e a minha esposa também, né? Incentiva muito nosso filho a estudar. Tá joia, muito obrigada e parabéns pelas meninas leitoras. Obrigado. Eliana Galvani, professora, educadora, historiadora, escritora. Eliana, o que você me fala? Você tem a sua turminha de 5 anos. 5 anos. Qual a importância para as crianças começarem a ler já desde quando você acha que eles têm que ter o hábito da leitura? Eu compartilho de uma concepção que a leitura, quanto mais cedo começar, melhor. Então, na rede municipal de educação, a gente tem experiência desde o berçário com as crianças, com atividades de leitura, onde o professor lê ou qualquer adulto lê para a criança. Então, eu acredito que quanto mais cedo começar, mais eficiente vai ser o ato de ler dessas crianças. Então, não tem idade. Sentou, ouve, começa a ler. Qual seria, o que você acha que o professor poderia fazer de melhor para incentivar essa gente? Primeira coisa, assim, a qualidade da leitura que o professor faz depende muito da qualidade de leitura que ele tem na vida dele. Então, um professor que lê bastante, que se apaixona, que se deixa encantar pela leitura, automaticamente vai encantar os seus alunos pela leitura. Então, essa experiência de ler, ela é pessoal no sentido de estar cativando o outro que você está compartilhando a leitura. Então, eu acho que é bem isso. Como eu gosto muito de ler, eu acho que eu consigo cativar os meninos para a leitura, né? Acho que essa experiência é fundamental. E você acha que, por exemplo, aquela obrigatoriedade de ler um certo livro
Você acha que isso influencia para que eles não gostem de leitura? Eu acho que tem alguma idade, principalmente adolescente, que a leitura forçada, que é a escolha inadequada de livros para essa faixa etária, dificulta às vezes e cria barreiras. Porque quem tem o hábito de ler e gosta de ler, se encanta com qualquer tipo de leitura. Então o que a gente vê, principalmente nas escolas de ensino fundamental, nessa faixa etária após os 10 anos, é que a escolha, são clássicos, eu acho que todo mundo deve ler os clássicos da nossa literatura, da literatura mundial, mas tem que ser uma escolha muito bem feita para que a criança não desista do hábito de ler. E talvez até alguma coisa adaptada, assim, tipo, alguma coisa em internet, alguma coisa... Eu acho que leitura é fundamental de qualquer forma, seja o que for, até bula de remédio é importante ler. Eu acho que se é para ler uma história literária, um romance, alguma coisa, é melhor que se leia os originais, né? Agora, talvez em alguns momentos seja importante ler alguma adaptação, alguma reescrita de alguma história clássica, para motivá-los a ler algo melhor. O que a gente vê, assim, que a leitura escolar, ela é muito focada no vestibular, né? Então talvez isso seja um problema, porque os nossos adolescentes, eles não leem pelo prazer da leitura, porque a gente lê para quê? Para se encantar, para se apaixonar, para sonhar, para se divertir. E quando você obriga uma leitura de um clássico, tipo um Machado de Assis para uma 7ª, 8ª série, ou mesmo para o colegial, porque você vai precisar dessa informação no vestibular, nem sempre dá certo. Então vem o desânimo pela leitura. Eu vi muito isso com o meu filho. Um menino que adorava ler clássicos, livros assim de 300, 400, 500 páginas, mas que os de vestibular lia os resumos da internet. E aí, ele é um mau leitor? Não. Aquela leitura clássica naquele momento não interessava a ele. E ele lia vorazmente outras coisas. Tanto é que o presente que ele sempre pediu para mim foi livro, né? E por quê? Porque ele tem um modelo em casa dos adultos que leem ao seu redor e que sentem prazer em ler. Então, essa relação social da família, da escola, demonstrando que ler é bom, eu acho que estimula todo mundo a ler. Muito obrigada. De nada.